para nós começarmos nossa reunião de hoje. Elevemos nossos pensamentos a Deus, com muita gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores amigos que nos assistem, que nos amparam. Permita, Mestre amado Jesus, que todos nós sejamos amparados neste momento. Nós aqui encarnados, os desencarnados, nossos irmãos à distância, pedimos que a luz possa ser em cada lar, que os mensageiros do Cristo possam visitar cada lar e amparar todos, encaminhando os espíritos sofredores, doentes, e amparando os nossos irmãos encarnados também. Que a sua paz, Mestre Divino, seja com todos nós, e que possa amparar também todos os nossos setores aqui Morada do Sol, toda essa região, todos os trabalhadores. Que a sua paz, Mestre Divino, seja com todos nós, nos amparando, nos fortalecendo no bem. Que Deus nos ampare, ilumine cada um neste momento, graças a Deus. Então, hoje nós temos a satisfação de ter a presença do nosso amigo Orlando, que vai fazer palestra para nós, falando de Jesus, aproveitar o temático do Natal, né? É o nosso irmão Orlando Dutra Greff. Ele é de Mato Grosso do Sul, ele é coordenador da União Regional Espírita da região Sul, da região lá de Dourados, na região, que é a região próxima ali, de Dourados, e ele participa também da Casa União Espírita, União Beneficente Espírita Allan Kardec. É um trabalhador espírita e palestrante. Nós convidamos, muita satisfação de tê-lo aqui junto da nossa casa. Nosso irmão, seja bem-vindo, está com a palavra. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande, uma emoção, né? Dá para perceber que eu estou bastante emocionado, mesmo porque a minha cidade natal está a muitos quilômetros daqui, né? Mas ligado sempre ao coração, porque a gente onde está é espírita aqui, fora daqui, né? Qualquer lugar do Brasil, do mundo, a gente é espírita, né? Isso nos dá uma alegria muito grande. E maior ainda de participar com vocês desta noite tão gloriosa, né? De terça-feira. Queridos irmãos, não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, da nossa maneira, né? A gente não é um palestrante, nós somos aí um expositor do Evangelho, né? Tive a honra, o prazer de ser convidado para participar da União Regional Espírita, meu estado, Mato Grosso do Sul, que a gente chama carinhosamente de Regional 6. E hoje, então, nós vamos falar sobre Jesus, né? Porque o Natal está aí, dia 25, né? Se comemora o Natal de Jesus. A gente já está com esse espírito de Natal na cabeça, na vida, na família, né? Preparando as festas. Né? Pois bem, uma coisa é certa, que Jesus esteve aqui no planeta Terra há 2000 anos, eu acho que ninguém tem dúvida, né? É certeza mesmo que Jesus passou por aqui. Deixando o ensinamento da Boa Nova, trazido por ele e através de uma missão que ele recebeu do nosso Pai maior, que é Deus. Não é? Então, nós não temos dúvida nenhuma a respeito disso. Na época também, a vinda de Jesus foi muito anunciada, antes de, inclusive, ele nascer, encarnar aqui na Terra.
nascer aqui na Terra, né? Já se anunciava o nascimento, eles falavam assim, o nascimento de um rei, O rei está para chegar, o rei vai chegar, né? Então, essa era o que se falava na época, né? E quem mais afirmava isso aí eram os profetas da época, né? Que a gente sabe que nada mais eram do que médiuns, dotados de uma mediunidade muito especial, né? E alguns deles tinham assim, uma respeitabilidade muito grande, né? Quando daqueles profetas falavam naquela época, todo mundo acreditava, ninguém tinha dúvida, né? E eles anunciavam aos quatro cantos que não falava Jesus, porque Jesus nem tinha o nome naquela época, mas falavam que Jesus, que o rei ia nascer, né? Deixando lá o rei de Roma muito preocupado, né? Porque ele via mais o lado material, o lado físico, né? Pois bem, hoje ainda nós temos bastante profetas, pessoas que têm um dom, né, de prever algum acontecimento dessa natureza. Naquela época, entre os profetas, nós podemos destacar figuras que a Bíblia conta, né? Nós não podemos afirmar com toda certeza se é verdadeiro. Mas eles falavam de magos, né? Que anunciaram a vinda de Jesus. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito deles, porque houve um estudo de curiosos, estudantes, alguns até cientistas, né, fizeram uma reunião alguns anos atrás para pesquisar isso aí, se realmente existiram. E a conclusão deles que existia mesmo os magos. E os magos formavam-se uma corporação. Não eram 3, mas eram 100 componentes dessa corporação. Eles eram pessoas, assim, muito respeitadas na época, e o que eles falavam era certeza, eles recebiam muitas informações. Eles eram estudiosos dos astros, né, da astrologia, e de forma que eles ficaram sabendo antecipadamente a vinda de Jesus na Terra. Para entrar na corporação dos magos, não era difícil, era só ter idoneidade. Ou seja, tinha que ser sérios e ser portadores de segredo, não contar para ninguém, porque eles recebiam muita informação no plano espiritual. Acho que o grupo todo eram médios. Bom, quando Jesus nasceu, eles ficaram sabendo, até com uma certa antecedência. E dentre eles foram escolhidos 3 para descobrir aonde Jesus tinha nascido e anunciar aos 4 cantos o nascimento do rei. Entre eles, até a Bíblia cita de nomes como Gaspar, Baltazar, Belchior. Não sabemos, na verdade, se isso aí procede, mas foram os magos que foram escolhidos para anunciar o nascimento do Mestre, o nosso Mestre Jesus. E eles, então, viajaram, receberam algumas encomendas da corporação, onde eles fizeram lá uma coleta, né? De ouro, depois a gente vai explicar por que o ouro, né? Mirra, que era uma erva que fazia o chazinho, era muito usado na época. E incenso, também as casas usavam muito incenso. Então, essas 3 oferendas eles levavam na bagagem. Na estrada eles se conduziram diretamente para Roma. E lá na frente do palácio, eles começaram a anunciar de 4 cantos o nascimento de Jesus. Mas eles falavam, nasceu o rei, o rei nasceu, né? Aquela euforia toda, aquilo ali espalhou,
foi uma beleza, logo estaria no ouvido do rei Herodes lá, né? Que era rei atual. E o rei ficou com a pulga atrás da orelha, né? Porque ele falou, bom, mas se nasceu um rei, um super rei, que vai governar inclusive o mundo, o meu reinado está correndo perigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pensou assim, né? E logo ele manda alguns soldados trazerem os magos até a sua presença. E uma vez os magos chegando, ele começa então a perguntar para eles: é verdade mesmo que vocês estão falando? Que nasceu esse rei? Sim, sim. Com certeza vocês sabem onde que ele nasceu, onde que ele está, né? Ou não, nós não sabemos. Mas a gente vai descobrir com certeza. Pode ficar tranquilo. Aí o rei falou assim, bom, eu queria um favor de vocês três. Assim que vocês descobrirem, venham contar. E assumiu o lugar dele o filho. E esse não tem intenção de matar ele. Para ele é indiferente. Então, o menino não corre mais perigo. Aí, José imediatamente toma o caminho de volta, né? Vai para Nazaré. E chegando lá, ele vai trabalhar na carpintaria, como sempre o fez, e Jesus ajudar ele na carpintaria. Até uma certa idade, quando Jesus pegou a maioridade, né? Selecionou seus apóstolos para seguir com ele, e realizar a sua missão, né? A missão de Jesus teria que ser muito rápida, porque ele teria pouco tempo na face da terra, mais precisamente 33 anos. Né? Nós sabemos que Jesus foi morto, crucificado com 33 anos de idade. Mas antes tem alguma curiosidade no julgamento de Jesus, né? Prenderam Jesus lá, quem entregou foi Judas, vendeu, né, a informação por 30 moedas, e a gente sabe disso, né? E teve Pedro que tentou impedir, mas não adiantou nada, Jesus era muito pacífico mesmo, vai a sua espada, Pedro. Nada de violência, chegou minha hora. E Jesus se entrega aos soldados e vai para o julgamento. Chegando lá no julgamento, Herodes pergunta para ele tudo o que poderia perguntar a um réu, né? E ele chega à seguinte conclusão, que Jesus era um santo, não devia nada. Como que eu vou julgar um homem como esse? Ele não deve, só o que ele faz é ajudar os outros, ajudar o próximo. Então eu não tenho como condená-lo. Agora, lavam as mãos. Vocês que condenam, falou para o povo. Se querem que condenam ou não. E o povo, o que fez? O povo falou assim, crucifique-o. Aí o rei assina a pena mais terrível que se conta na história, né, que é a crucificação. Meus irmãos, a crucificação é muito triste, a gente não vai contar aqui tudo, né, porque é de chorar, né, mas realmente foi verdade mesmo. Jesus recebeu a coroa de espinho, surraram Jesus, deram aquele madeiro enorme, colocaram nas costas dele, foi arrastando até lá no Monte Calvário, né? E o rei, que o soldado surrava Jesus, os cientistas também fizeram esse estudo, né? Chegaram à conclusão que a cada 30 centímetros tinha um cravo, que era pontiagudo, né? De uma certa forma que quando o soldado dava aquele laçaço nas costas de Jesus, fazia um rasgo e corria o sangue. Só quem seguiu Jesus foi Maria e o apóstolo João. Os demais falharam na fé. Aí sim, tira o mérito deles, né? Porque depois eles fundaram a Casa do Caminho e deixaram um legado muito grande, foi eles que deram
prosseguimento aos ensinamentos que Jesus apregoava, né? Bom, então o mestre partiu aos 33 anos de idade. De lá para cá, foram 249 anos de perseguição aos cristãos. E olha que não era qualquer castigo, não. Quando eles descobriram que tinha um grupo ali, cristão, eles prendiam num lugar chamado calabouço. O que eu acho que é naquela arena que tem lá em Roma, né? Coliseu. E lá eles prendiam dentro daquelas prisões fétidas. E aos sábados, eles faziam um festejo na arena. A multidão, com o delírio da multidão, eles soltavam os cristãos que iam para a arena. E depois abria a jaula dos leões, que fazia 2, 3 dias que estavam sem se alimentar, e os leões devoravam os cristãos lá no meio da arena. Num período como esse, a esposa de um senador romano chamado Públio Lentulio, isso eu acho que está naquele livro há 2000 anos, né? Ela se converteu ao cristianismo. O nome dela era Lívia. Era a paixão de Públio Lentulio. Mas ele não sabia que ela tinha se convertido ao cristianismo. E naquilo, ele tem uma reunião lá com o rei, por 2 ou 3 dias, e ela vai numa reunião dos cristãos. Sabe onde eles se reuniam? Nas catacumbas. Hoje a gente sabe que é esse cemitério, né? Então, depois da meia-noite, até naquela época o povo tinha um preconceito com o cemitério, ainda mais meia-noite, né? Então era difícil alguém ir lá, então eles tinham mais facilidade de trocar ideia, discutir como é que seria a divulgação dos ensinamentos de Jesus, que não podia parar, né? E naquela época que Públio Lentulio foi ao palácio, na reunião lá com o rei, ela vai num encontro com os cristãos. Veste uma roupa de mendigo, assim, disfarçada, e vai. Só que tinha os infiltrados, que de vez em quando traíam eles, né? E nesse dia teve. Aí um grupo de soldados foi lá e prende todo mundo. Eu acho que daria aí uns 10, 11 pessoas, ou até mais, né? E levaram para o calabouço. E lá foram esperar o sábado para os leões devorarem. Só que nesse período já Públio Lentulio tinha voltado para casa, chega lá, não encontra Lívia, entra num desespero danado, e todo mundo procurando, ele era famoso, tinha facilidade para isso, e cadê encontrar a esposa? Não encontrava de jeito nenhum. Quando foi no sábado, para delírio da multidão, ele solta primeiro os leões, primeiro ele solta os cristãos, né? E diz, né, no livro há 2000 anos, que é interessante, né? A fé daquele povo era tão grande, mas tão grande que eles iam cantando hosanas ao Senhor, lá no centro da arena. E aí abriam a jaula dos leões, os leões saíam desesperados, porque estavam com fome, né? E avançavam em todo mundo e comiam. Mas, ao comerem, sobrava algum adereços, ou seja, brinco, anéis, pulseira, né? Essas coisas sobravam, os leões não comiam, ficava ali. Aí vinha o soldado e fazia uma coleta ali das coisas que sobravam. E nessa coleta desse dia, um dos soldados reconheceu uma correntinha de Lívia, a amada de Públio Lentulio. Mas que tristeza, né? Que tristeza para o senador, hein? Castigo também, né? Eu não acredito em castigo, mas realmente é uma coisa muito triste, né? Aí levou ao conhecimento de Públio, ele entendeu que realmente a correntinha era da esposa, e ela tinha se convertido para o cristianismo e tinha sido devorada pelos leões, as feras bravias.
Dali para frente, foram 249 anos de perseguição aos cristãos. E não era pouco, não, e nem coisinha fácil. Todos os cristãos que eram pegos eram levados e jogados lá nos calabouços, né? A coisa era a mesma, quando era nos finais de semana, nos sábados, para a festa de alívio do povo, eles jogavam os cristãos lá para ser devorados pelos leões. 249. Só que, nesse meio, tinha um comandante romano, né, muito famoso, que ganhava toda e qualquer batalha para Roma. Por isso ele era muito querido lá em Roma e gozava de um conceito muito grande. Vocês já viram isso na Bíblia, né? Chamava-se Constantino. E Constantino, como ele ganhava todas as guerras, ficou famoso, ele achou assim, falou, bem, gente, se eu ganho as guerras com o rei, eu posso armar aqui um mutim e tomar Roma, e passar a ser o governador de Roma. E assim ele fez, ele começou a criar um exército ali paralelo, né? E quando ele estava com o exército mais ou menos, mas ainda estava longe de seu ideal, ele foi descoberto. Ao ser descoberto, ele falou, não, então temos que decretar guerra já. Pegou aquele soldado que estava do lado dele e vai guerrear com os demais, do outro lado. Diz que essa guerra aconteceu numa ponte. Do lado de lá, os soldados romanos, do lado de cá, os soldados de Constantino. Aí tinha um hábito, o seguinte, os dois montados no cavalo, né, o Constantino e o outro comandante. Puxa a espada, ergue para cima, quando ele ergue para cima, o cavalo se assou, acho que o cavalo teve uma evidência também, né? Ele ergue as duas patas dianteiras, quando ele olha para cima, ele vê a imagem de uma sombra, de uma enorme cruz. Aí ele falou, tem certeza que nós vamos ganhar a guerra. Porque era muito difícil, era 10 para 1, né? 10 soldados romanos contra um soldado de Constantino. Mas ele era hábil, tinha muita facilidade de lutar. Então ele sabia que ele tinha alguma sancha, né? E aí então se travou uma batalha. E, por coincidência, Constantino ganha a batalha, mais uma. Depois de ganha a batalha, era hábito da época de se fazer uma enorme festa com os soldados. Eram 3 dias de festa. E aconteceu aquele festão. E imaginam vocês, olha, essa festa começou dia 23 de dezembro. Ela foi dia 23, dia 24, encerrou dia 25 de dezembro. E a festa era assim, era comer até regurgitar, tomar vinho. Se não regurgitasse, era como se não tivesse participado das festas. Então, o hábito era esse aí, tinha que regurgitar. Até conta-se que Roma começou naquelas vielas, né, muito estreitinhas, exalar mau cheiro, e o rei, então, mais tarde, manda fazer uns cercadinhos, né, para que o soldado pudesse vomitar ali naquele cercadinho, né? Interessante, né? Mas quando terminou a festa, dia 25 de dezembro, ele faz um pronunciamento. O novo rei fazer um pronunciamento. E ele, acho que está lá na janela do palácio, o povo todo para ouvir, ele fala assim, olha, gente, hoje, a partir de hoje, eu sou o novo rei aqui de Roma. E o primeiro decreto que eu assino é a religião. A partir de hoje, não vamos mais combater cristão. Independente de se comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. O que vocês acham? Existe? É o que eu penso também. Não existe nenhum inconveniente. Só que qual é o inconveniente, então? Bom, o inconveniente é a fórmula como a gente comemora o Natal.
E aí é até muito triste a gente falar, mas é uma realidade. As festas que se comemoram de Natal, Jesus não passa nem por perto. Ele não tem condição. Se comemora geralmente, faz uma ceia, né, meia-noite, dia 24, e dia 25 é a festa. Mas dia 25 são muitas mães velando os filhos, chorando em volta do corpo do filho. São pais, são filhos, são irmãos, família que morre nos trânsitos das grandes cidades, porque bebe muito, toma bebida alcoólica, se droga, corre solto, bebida, vícios, né? E aí é muita gente que desencarna nesse dia. Então é muito triste a comemoração do Natal de Jesus, que é o anfitrião, na verdade, das festas. Sem dizer que nesse mês é um mês tão bonito, tão gostoso, que as empresas pagam para nós um salário a mais para a gente comemorar o Natal. Em vez da gente guardar esse dinheiro, pagar as contas que deve, né, porque vai ter um ano pela frente, as pessoas gastam. As lojas majoram os preços. Uma camisa, uma calça que você paga numa época normal aí, 30, 40 reais, vai para 100, 120. E aí, então, as pessoas, para presentear, eles gastam o que tem e o que não tem. Essa é a verdade. Aí, vai cartão de crédito, vai o 13º, aí vai no boleto, aí vai no empréstimo. Aí, quando chega no janeirão, oh, meu Deus, aí vem IPTU, vem IPVA, vem conta para pagar de todo tamanho. As contas que foram feitas em dezembro, vence em janeiro, é um mês. E as pessoas entram em desespero de novo. Muitas entram em depressão profunda, outras se suicidam. Os centros espíritas, como esse aqui, está cheio de obsedados, pessoas que estão com problemas sérios de obsessão. Então, a pergunta que nós fazemos, já encerrando a nossa fala, como comemorar o Natal? E aí nós temos um exemplo daquela parábola linda que Jesus conta para nós, né? Daquele homem que preparou uma festa para Jesus. E depois, quando Jesus falou, olha, as melhores partes do frango eu já dei, porque veio um fulano com fome, veio outro, eu fui repartindo. E agora estou com a vergonha danada de receber o senhor aqui, porque eu não tenho que dar. Aí Jesus diz a ele, fala, todos aqueles que você amparou em meu nome, foi a mim mesmo que fizeste. Então tem muita coisa que a gente pode fazer no Natal. Desde uma cesta de alimentos, desde uma prece, desde uma visita a um doente. Quantas pessoas estão internadas nos hospitais? Se falar assim, mas eu não tenho condição de ajudar. Tem, meus irmãos. Uma prece não custa nada. Mas tem um valor tão grande, um abraço. Não é? Aquele abraço carinhoso, que a gente transmite aquela energia positiva. Que coisa gostosa. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. Eu acho que eu já passei da hora, né? Quero deixar essa mensagem aqui de fundo e agradecer pelo convite que eu recebi. Muito obrigado. Que Deus e Jesus nos dê esse ano de Natal muito diferente dos outros que a gente comemora. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos muito ao nosso irmão Orlando, que veio nos contemplar com a palestra maravilhosa.